Olá, sexto ano. A gente hoje vai estar fazendo uma revisão de toda a matéria não, né? Desculpa, a gente vai começar a fazer uma revisão da matéria do terceiro bimestre, tá? E como o conteúdo do terceiro bimestre é um pouco extenso, eu dividi essa revisão em duas partes, tá? Então a gente vai fazer a revisão da primeira parte da matéria do terceiro bimestre e na próxima aula a gente faz da segunda parte, ok? Então a gente hoje vai começar na primeira matéria que nós vimos, que foi lá no capítulo 9, tá? Que fala sobre a conquista do ar. Então vamos lá. Quando nós falamos sobre essa questão da conquista do ar, nós falamos dos animais, né, que já voam, como é o caso das aves, nós destacamos as aves, e também falamos um pouquinho da questão do balão, um pouquinho do avião, e a gente vai estar relembrando isso um pouquinho, tá? Então, quando a gente fala das aves, para que as aves possam voar, esses animais apresentam características, eles apresentam adaptações que permitem para eles estar voando, tá? E nós destacamos principalmente que esses animais, eles possuem os braços, né, transformados em asas, né? O corpo desses animais é revestido por penas e, além disso, os ossos desses animais são chamados de ossos pneumáticos, que são ossos que são ocos, tá? E eles também possuem o corpo numa forma aerodinâmica, que é uma forma adaptada para o voo mesmo, ok? Ainda nesse capítulo, nós falamos que os balões, né, para que eles possam voar, eles não contam com uma forma aerodinâmica, né? Quando a gente olha para o avião, a gente percebe que ele tem um formato que possibilita para ele ter muito atrito com o ar. Então, o formato dele não é nada aerodinâmico. Então, para que os balões consigam voar, qual é a estratégia que é utilizada? Eles utilizam gases que são pouco densos, né? Porque esses gases menos densos, a gente sabe que tudo que é menos denso tende a subir. Então, se você utiliza o ar quente, por exemplo, o ar quente é menos denso, faz o balão subir. Ou se você utiliza o gás hélio, tá? Então, para que os balões possam estar voando, o que eles vão estar utilizando então? Ar quente ou gás hélio, porque esses gases são menos densos e facilitam para esses balões estarem voando, certo? Também nós vimos a questão dos aviões, né? Para que os aviões possam estar voando, eles também têm algumas adaptações. Diferente dos balões, os aviões, eles têm uma forma aerodinâmica, tá? Que inclusive, se a gente parar para observar, é inspirado nas aves, é inspirado nos pássaros, tá? E os aviões também contam com materiais leves, e isso facilita, logicamente, para eles estar voando, né? Além disso, nós vimos que a pressão sobre a asa é maior empurrando para cima, como está nessa imagem aí, tá vendo? A pressão é maior, tá na setinha de vermelho, e acaba empurrando o avião para cima, certo? Aí depois, lá no finalzinho desse capítulo, esse capítulo traz uma definição pra gente sobre a questão do arrasto, né? Porque o que vai ser o arrasto então? O arrasto é a perda de aceleração que acontece quando um corpo em movimento entra em atrito com o ar ou com a água, tá? Por isso que é importante ter uma forma aerodinâmica, porque se você tem uma forma aerodinâmica, você reduz quase que totalmente o seu arrasto. É como se você tivesse uma forma ideal para furar o ar, tá? Então, arrasto é quando um corpo ele perde a aceleração porque ele entrou em atrito tanto com o ar ou com a água, tá? E depende do meio em que ele está. E aí, agora a gente vai para o conteúdo do capítulo 10 do nosso livro, tá? Que está falando, no caso, sobre o ar e a saúde, tá? Nós começamos falando, né, que o ar ele é essencial para a vida de todos os seres vivos, tá? Inclusive para nós, seres humanos. A gente utiliza o gás oxigênio na nossa respiração e a gente retira esse gás do ar. Então, nós sabemos que o ar é essencial para a vida dos seres vivos. Porém, o mesmo ar que a gente utiliza para respirar pode conter micro-organismos patogênicos, que são aqueles micro-organismos que causam doenças na gente, tá? E aí nós vimos que existem as viroses e as bacterioses, né? As viroses são aquelas doenças que são causadas por vírus e as bacterioses são aquelas doenças que são causadas por bactérias, certo? Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre, a gente vai citar na realidade algumas viroses, tá? Algumas bacterioses e a gente vai também relembrar a forma com que eles agem no nosso corpo.
Quando a gente fala das viroses, como eu já falei, elas são causadas por vírus, tá? Os vírus, eles são considerados parasitas intracelulares. Por quê? Porque o vírus, ele não tem capacidade de se reproduzir sozinho. Então, o que ele faz? Ele invade as células do nosso corpo e é como se eles obrigassem as nossas células a trabalhar para eles. As nossas células é como se elas virassem escravos, né? Elas começam a trabalhar para esses vírus, tá? E aí algumas doenças causadas por vírus, quem seria? O resfriado e a gripe, que a gente conhece muito, né, do nosso dia a dia, sarampo, rubéola, cachumba, poliomielite e inclusive o Covid, né, o Covid-19, que está sendo tão falado, é uma doença causada por um vírus, portanto é considerado um tipo de virose, tá? As bacterioses, como eu já tinha adiantado um pouquinho, elas são causadas por bactérias, tá? Só que tem uma questão aqui. As bactérias, elas são consideradas seres vivos, tá? Então, elas têm capacidade de reprodução. Porque elas têm essa capacidade de reprodução, elas acabam se multiplicando numa velocidade enorme, tá? E aí, sempre que a gente pega uma doença causada por bactérias, o medicamento contra as bacterioses é um antibiótico, tá? Então, antibiótico é um medicamento que vai combater as doenças causadas por bactérias, tá? E aí, algumas doenças que nós temos aqui causadas por bactérias seria a pneumonia, a tuberculose, a meningite, a difteria e a coqueluche, tá? E a gente tem que ressaltar que algumas doenças podem ser causadas por bactérias e por vírus, tá? Como é o caso da meningite e da conjuntivite, tá? Então, quando a pessoa pega meningite ou conjuntivite, o agente causador da doença pode ser tanto vírus quanto bactéria. Então, só um exame vai poder avaliar o causador, ok? E depois nós falamos também um pouquinho sobre a questão da poluição do ar, né? Nós sabemos que nas grandes cidades, né, o ar é poluído na grande parte, e aí isso acaba causando alguns problemas respiratórios, né, causa dificuldade para estar respirando, os olhos podem estar ficando irritados por conta desses poluentes que estão no ar, tá? Os poluentes encontrados no ar, a poeira e a falta de chuva, eles vêm facilitando, tá, a transmissão de várias doenças, como é o caso das gripes, dos resfriados, das meningites e das conjuntivites, tá? E aí nós temos alguns exemplos de poluentes do ar, né? Nós temos o gás carbônico, o monóxido de carbono, os compostos de enxofre, o chumbo, a sílica e o gás CFC, que é o clorofluorcarboneto, ok? Então, a gente hoje fez a revisão, tá? Do capítulo 9 e do capítulo 10. E aí, na próxima aula, a gente faz o restante da revisão, tá bom? Beijo para todos e até mais!